Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso sistema imunológico e qual a relação dele com os alimentos inflamatórios. Não só os problemas dos alimentos inflamatórios para o sistema imunológico, mas também para a nossa saúde no geral. Bom, diversas doenças, que a gente adquire com o tempo, ginecológicas, todas as doenças ginecológicas, todas as doenças em geral têm a ver com a alimentação, Então, o alimento inflamatório são alimentos que eu vou passar uma listinha para vocês que tipo de alimentos são esses, mas são alimentos que não têm minerais necessários para uma alimentação equilibrada, e a falta desses minerais acarreta desequilíbrios no nosso organismo, A gente também tem a questão da falta de fibras nesses alimentos inflamatórios, que são fundamentais para o bom funcionamento do nosso intestino, que é fundamental no nosso sistema imunológico, que é o sistema que protege o nosso corpo de doenças, É a nossa defesa, e com ele, com uma alimentação que não favorece o sistema imunológico, fica mais difícil a gente se manter saudável, Além da questão das fibras e a questão da falta de minerais que estão presentes nesses alimentos inflamatórios, também há falta de vitaminas, e falta de enzimas, que estão muito presentes nos alimentos crus. As enzimas ajudam o nosso corpo a funcionar, elas levam vários nutrientes para os lugares certos, então as enzimas são muito importantes. Então, não é só contar a caloria de alimento, A gente está falando de emagrecimento, a gente está falando do bom funcionamento do nosso organismo como um todo. Muitas doenças ginecológicas, por exemplo, têm a ver com a falta de magnésio, problemas da falta de iodo, ferro, diversos outros problemas psicológicos têm muita relação com falta de selênio. Então a gente vai ter uma série de minerais que fazem com que a gente tenha um equilíbrio, como um todo. Por exemplo, as farinhas refinadas é um dos alimentos que eu vou falar, que é um dos alimentos inflamatórios na nossa listinha. Essas farinhas, quando no processo de refinamento, perdem uma série de vitaminas, uma série de minerais importantíssimos, pro nosso bom funcionamento do nosso organismo, e muitas doenças ginecológicas têm a ver com a falta desses minerais. Também falta de fibras, tudo isso nas farinhas refinadas, A gente tem vários alimentos inflamatórios, então, além de prejudicar o nosso sistema imunológico, por não conter fibras, enzimas, minerais, Tem os aditivos químicos que tem nos produtos industrializados, que já existem várias pesquisas que causam inflamação no organismo, causando, por exemplo, câncer, várias pesquisas. Agora, não só o câncer, todas as doenças têm a ver com um organismo ácido. Se você for procurar as pesquisas, pessoas da área da saúde que falam sobre a saúde, sobre como a alimentação é importante para a saúde. Não estou falando de pessoas que têm interesses econômicos, como, por exemplo, pessoas ligadas à indústria dos medicamentos. Mas a gente pode falar, baseado em várias pesquisas que vocês podem procurar na internet, existe muita relação do organismo ácido com doenças. Então vamos falar das questões ginecológicas, por exemplo. Todo mundo sabe que a candidíase tem a ver com uma acidez no organismo, vários tipos de infecções, inflamações, os vírus, Os vírus não sobrevivem em um organismo alcalino, com pH acima de 7, e
E o nosso organismo, quando ele está ácido, ele tá com pH abaixo de 7, que é ácido. Abaixo de 7 é ácido. Então, os alimentos inflamatórios também são alimentos ácidos, que deixam o nosso organismo ácido. Estou falando do limão, por exemplo, não é ácido. Ele é super alcalino no nosso organismo. No nosso corpo ele é alcalino, ele é ácido fora. Estou falando de alimentos inflamatórios que no nosso organismo causa acidez, muda nosso corpo tem um grande esforço, tá, para organizar o nosso pH depois de alimentar esses alimentos. E o esforço que o organismo faz para reequilibrar o nosso pH por causa desses alimentos enfraquece o nosso sistema imunológico. É assim, né, que funciona. É essa a lógica. Não é a lógica do pH do alimento fora do nosso corpo. Então, esses alimentos inflamatórios, eles abaixam o nosso pH, são alimentos ácidos, né? E deixam o nosso organismo sobrecarregado, o nosso sistema imunológico sobrecarregado, e a gente precisa... Não tem como a gente tratar doenças com uma alimentação inflamatória. Então, a base de qualquer tratamento natural, tanto ginecologia natural, naturopatia, é mudar a alimentação e parar de consumir alimentos inflamatórios e consumir alimentos que alcalinizam o nosso organismo, que são os alimentos naturais. Tem uns que alcalinizam mais, outros alcalinizam menos. Eu vou gravar outro vídeo para falar só dos alimentos alcalinos. E aqui, aí vai uma listinha de alimentos inflamatórios, que são todos os alimentos industrializados, né? Eles têm uma série de químicos aí vários químicos nos embutidos, todos os estabilizantes, todos esses químicos de processamento dos alimentos, os glutamatos, os realçadores de sabores, aqueles corantes, né? Os conservantes, todos esses químicos que vão nos industrializados, eles deixam o alimento inflamatório, né? Eles não são alimentos saudáveis pra gente por ter passado pela indústria. Então, todos os alimentos aí com CNPJ, código de barras, né? Eles estão nessa lista de alimentos inflamatórios. Inclusive comida, né? Quando ela está no processo de congelamento, acaba tendo alguns químicos aí que você coloca, que também faz com que essa comida não seja saudável. Então, assim, você comer uma comida congelada que você congelou em casa é diferente de você comprar uma comida congelada no mercado. Olhe sempre o código de barras. Essas substâncias que a gente não sabe o nome, elas não são saudáveis. Elas inflamam o nosso organismo, deixa a gente muito suscetível a doenças. A gente também tem aí outros alimentos como carnes, né? As carnes são inflamatórias. A gente tem os embutidos, a salsicha tem várias substâncias. Além de ser embutida, ela tem algumas substâncias com o nitrito, né? Tem pesquisa aí que falam que a salsicha, essa substância que na salsicha causa leucemia, né, nas crianças, e é complicado, porque tem muitas festas infantis com cachorro quente, com salsicha. Bom, parece que tem outras opções aí saudáveis, vale a pena dar uma pesquisada aí na internet. Os sorvetes também, que tem muito açúcar, gordura trans, tem bastante receita natural na internet. Todos esses alimentos, todos você tem opções naturais na internet, mais saudáveis na internet, alternativas. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer um esforço, né? Muitas vezes é mais barato fazer em casa e fica muito mais saudável, com substituições de ingredientes também. Temos aí também as frituras, né, que tem gorduras trans.
todos esses alimentos com excesso de açúcar. O refrigerante é muito ácido, o pH é menos de 3, você precisa de muita água para alcalinizar o organismo, ou seja, né, você toma um copo de refrigerante e você tem um grande trabalho para reorganizar o pH do seu organismo. E isso é uma coisa assim, imagina quem toma refrigerante mais de uma vez por semana, né? E é tão comum. Infelizmente, festas infantis e tudo isso. Doces, o açúcar, esses biscoitos industrializados tem um monte de tipo de açúcar, açúcares que você nem sabe o que significa, açúcar invertido, isso e aquilo, né? Então, os alimentos com muito sódio, os alimentos são bem inflamatórios. Bom, é isso, tem essa tabelinha aí. Se você quiser ler mais sobre esse assunto, a gente tem aí o blog também com informações escritas sobre o assunto. E se você tiver dúvidas ainda sobre esse conteúdo, manda aí pergunta pra gente nos comentários do vídeo. É bem importante falar, né, que várias doenças ginecológicas, como endometriose, mioma, as infecções, as inflamações, tem muito a ver com a alimentação, e não adianta você fazer um tratamento natural sem mudar a alimentação, né? Isso porque a gente fala, não é só a endometriose e mioma que tem que mudar a alimentação, todas as doenças, inclusive, por exemplo, atraso menstrual, você está com menstruação irregular, isso tem a ver com a falta de alguns minerais e algumas vitaminas no seu organismo. Então é bem importante você dar uma pensada nisso, dar uma revisada na sua alimentação. Tem alimentos que ajudam, tem mais nutrientes que vão regular certos tipos de doenças, tem alimentos que ajudam mais, aceleram mais o processo de restabelecimento do organismo, né? Que é a trofoterapia, assim como a fitoterapia é utilizado plantas, tem a trofoterapia que através da alimentação você vai fazendo o tratamento, porque os nutrientes do alimento é o tratamento, né? Então existe a trofoterapia também, que é bem legal. A naturopatia feminina, a gente trabalha bastante isso dentro da ginecologia natural, né? Da trofoterapia, que é fundamental, né? Bom, se você gostou desse vídeo, compartilha e se inscreve no canal, que a gente vai gravar vários vídeos aí sobre autocuidado, naturopatia feminina e ginecologia natural, para além das receitas que tem na internet, para você conseguir entender mais profundamente esses processos de cura e não só ter essa lógica de você utilizar as plantas para tratar sintoma. Você tem que ir sempre na causa, e a alimentação também é a causa. Além disso, a gente também tem uma mudança do nosso pH do organismo através das emoções e dos sentimentos, né? Então, quando você está com raiva, quando você passa situações de estresse, você deixa o seu organismo mais ácido. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Até mais!